Você entra em uma festa. Em menos de 3 segundos, seus olhos já escolheram alguém na sala. Você ainda não sabe o nome dessa pessoa. Não sabe a profissão, não sabe se é gentil, não sabe se vai te machucar. Mas alguma coisa dentro de você já decidiu que quer chegar mais perto. Você acha que essa escolha foi livre? A resposta real é muito mais estranha. Antes de qualquer conversa, seu cérebro já rodou um cálculo antigo, silencioso, quase automático. E esse cálculo raramente escolhe quem é bom para você. Ele escolhe quem é familiar. Em 1987, os psicólogos Cynthia Zan e Philip Xavier publicaram um estudo que mudou a forma como a ciência entende o amor romântico. Eles pegaram uma teoria criada décadas antes para explicar o vínculo entre bebês e mães, a teoria do apego, do psiquiatra britânico John Bowlby, e aplicaram essa mesma teoria aos relacionamentos adultos. A descoberta foi simples e perturbadora ao mesmo tempo. Você ama, décadas depois, do jeito que aprendeu a se apegar quando ainda usava fralda. Se, quando criança, o afeto chegava de forma consistente, você cresce buscando parceiros que oferecem essa mesma previsibilidade. Mas se o afeto vinha misturado com ausência, tensão ou silêncios inexplicáveis, seu sistema nervoso aprende outra lição, bem mais cedo do que deveria: amor é aquilo que aparece e depois some. Por que alguém escolheria, de propósito, reviver uma dor antiga? Ninguém escolhe por lógica. O cérebro não busca o que é saudável para você, ele busca o que já reconhece. Familiaridade parece segurança, mesmo quando não é. O psicólogo Robert A. Jones provou isso já nos anos 1960, com um fenômeno hoje conhecido como efeito da mera exposição. Em seus experimentos, pessoas passavam a gostar mais de imagens, sons e até rostos apenas por vê-los repetidamente, sem nenhuma relação com a qualidade real daquele estímulo. Repetição, sozinha, já é capaz de gerar preferência. Agora imagine repetir, ao longo de uma infância inteira, um certo padrão de afeto instável. Anos depois, esse mesmo padrão volta disfarçado de rosto novo, e seu corpo reconhece antes da sua mente perceber o que está acontecendo. É por isso que a pessoa errada quase nunca parece errada quando você a conhece. Ela parece elétrica. Parece intensa. Parece, de um jeito estranho e difícil de explicar, como voltar para casa. A antropóloga biológica Ellen Fisher passou décadas colocando pessoas apaixonadas dentro de máquinas de ressonância magnética. Ela descobriu que a paixão romântica ativa as mesmas regiões cerebrais ligadas à recompensa e ao vício, praticamente as mesmas áreas acionadas pela cocaína. E aqui está a parte que quase ninguém espera: quanto mais incerto o vínculo, maior a ativação dessas regiões. Relacionamentos estáveis tendem a acalmar esse sistema. Relacionamentos ambíguos o mantêm em alerta constante, como uma pergunta que nunca termina de ser respondida. Seu peito acelera, suas mãos suam, sua atenção se fixa em uma única pessoa. Isso parece paixão avassaladora. Mas fisiologicamente, é quase indistinguível de medo. Seu corpo confunde ansiedade com intensidade. E intensidade, o cérebro antigo interpreta como prova de amor verdadeiro. Existe até um mecanismo, descrito décadas antes por outro cientista, que explica por que essa incerteza vicia tanto. Nos anos 1950, o psicólogo B. F. Skinner estudava como diferentes padrões de recompensa alteram o comportamento. Ele descobriu algo contraintuitivo: animais pressionavam uma alavanca com muito mais insistência quando a recompensa vinha de forma imprevisível, às vezes sim, às vezes não, sem nenhum padrão fixo, do que quando ela vinha toda vez, garantida. Esse fenômeno ficou conhecido como reforço intermitente, e ele é o motor por trás de caça-níqueis, de notificações de celular e, também, de relações emocionalmente instáveis. Pense na última vez que alguém sumiu por 2 dias e depois voltou com uma mensagem carinhosa. Você provavelmente sentiu um alívio quase eufórico, desproporcional ao gesto em si. Esse alívio não nasce de amor por essa pessoa específica. Nasce do mesmo circuito que faz alguém continuar puxando a alavanca de uma máquina, sem saber quando o próximo prêmio vai vir. Há ainda uma camada mais antiga nessa história, anterior a qualquer relacionamento humano documentado.
Nos anos 1950, o psicólogo Harry Arlow separou filhotes de macaco rhesus de suas mães biológicas e ofereceu a eles duas figuras artificiais, uma feita de arame frio, que fornecia leite, e outra coberta de tecido macio, que não alimentava nada. Os filhotes praticamente ignoravam a fonte de comida. Eles se agarravam ao conforto, mesmo sem receber nutrição alguma daquela figura. O apego, descobriu Arlow, não nasce da utilidade de quem está do outro lado. Nasce do contato, da textura emocional, de algo que parece seguro ao toque, mesmo quando não sustenta nada de verdade. Troque o arame e o tecido por dois tipos de parceiro, um estável, mas pouco emocionante, e outro imprevisível, mais magnético. Seu sistema nervoso, moldado por milhões de anos em ambientes onde vínculo significava sobrevivência, vai continuar puxando você para o que parece emocionalmente vivo, não necessariamente para o que é, de fato, seguro. Existe um padrão específico que a teoria do apego identifica como o mais destrutivo de todos, e ele explica boa parte das relações que parecem impossíveis de largar. Pesquisadores da área descrevem duas tendências opostas: o apego ansioso, que busca proximidade constante e teme o abandono, e o apego evitativo, que se afasta assim que a intimidade fica forte demais. Separados, esses dois padrões já causam sofrimento. Juntos, eles criam uma dança quase perfeita de necessidade e fuga. Quanto mais a pessoa ansiosa persegue, mais a pessoa evitativa recua, e quanto mais ela recua, mais intensa fica a perseguição. Cada um confirma, sem querer, o medo mais profundo do outro. O motivo pelo qual esse par específico se atrai com tanta força não é coincidência nem azar repetido. É química de reconhecimento. Uma pessoa ansiosa aprendeu, ainda criança, que amor exige esforço e vigilância constante. Uma pessoa evitativa aprendeu que intimidade demais é perigosa e sufocante. Quando essas duas histórias se encontram, cada uma delas finalmente reencontra o roteiro emocional que já conhece de cor, mesmo que esse roteiro nunca tenha, de fato, produzido segurança. Repare como isso se manifesta em detalhes pequenos do dia a dia. A pessoa ansiosa reformula mensagens várias vezes antes de enviar, com medo de parecer demais. A pessoa evitativa cancela planos de última hora, sem saber explicar exatamente por quê, só sentindo uma vontade urgente de recuar. Nenhuma das duas está agindo de má fé. As duas estão seguindo um mapa emocional desenhado décadas atrás, por adultos que nem sabiam que estavam desenhando mapa nenhum. Isso não significa que você está condenado a repetir os mesmos padrões para sempre. Significa que aquele tipo que você jura não conseguir resistir provavelmente não é sobre a pessoa em si. É sobre um circuito neural, moldado antes dos seus 5 anos de idade, que rótula certas dinâmicas como familiares, e para o cérebro antigo, familiar sempre soou como sinônimo de seguro, mesmo quando a experiência real diz o contrário. Estudos de meta-análise sobre apego adulto, reunindo dados de milhares de participantes em diferentes países, apontam que quase metade da população adulta carrega algum grau de apego inseguro, seja ansioso, evitativo ou uma mistura dos dois. Isso significa que o padrão que você talvez ache vergonhoso ou raro é, na verdade, estatisticamente comum. Você não é a exceção estranha na sala. É a regra, disfarçada de exceção, porque ninguém fala sobre isso em voz alta. Hoje, esse circuito antigo encontrou o ambiente perfeito para se manifestar. Aplicativos de namoro entregam exatamente o tipo de incerteza que o mantém em alerta. Um match pode vir a qualquer momento, uma resposta pode demorar horas ou nunca chegar. Cada notificação funciona como a alavanca de Skinner, prometendo uma recompensa que nunca é garantida. Você já parou para notar por que checar o celular depois de mandar uma mensagem importante parece mais viciante do que qualquer conversa tranquila e previsível? Repare também em outro detalhe revelador: quantas vezes você perdeu o interesse assim que alguém demonstrou, sem ambiguidade, que estava disponível. Esse desinteresse repentino tem nome entre terapeutas de casais, alguns chamam de infadiga da segurança. Não é falta de amor próprio nem frieza. É o mesmo sistema neural, treinado a associar incerteza com valor, interpretando disponibilidade total como ausência de desafio. Um parceiro previsível demais silencia justamente os circuitos de recompensa que Fisher viu se iluminar nas ressonâncias magnéticas. Existe uma forma prática de perceber esse padrão antes que ele te arraste de novo.
Pergunte-se, na próxima paixão repentina, se aquilo que você sente é calma ou é urgência. Amor genuíno, segundo praticamente todos esses estudos, tende a se parecer com segurança, não com um cronômetro correndo contra o tempo. Se você se pega checando o celular a cada 5 minutos, inventando desculpas para o silêncio da outra pessoa, ou sentindo que precisa conquistar alguém que mal te dá atenção, seu corpo provavelmente não está reagindo a essa pessoa específica. Está reagindo a um roteiro antigo, escrito muito antes de vocês dois se conhecerem. A boa notícia é que um padrão aprendido pode ser reaprendido. Nos anos 1980, a psicóloga Mary Mann, da Universidade da Califórnia em Berkeley, entrevistou centenas de adultos usando um protocolo que ficou conhecido como entrevista de apego adulto. Ela descobriu algo importante: pessoas que tiveram infâncias instáveis, mas que ao longo da vida construíram pelo menos um vínculo consistente e confiável, um amigo, um terapeuta, um parceiro paciente, conseguiam desenvolver o que Mann chamou de apego seguro conquistado. Conseguiam desenvolver o que Mann chamou de apego seguro conquistado. Não é o apego que você nasceu tendo. É o apego que você constrói, tijolo por tijolo, expondo repetidamente seu sistema nervoso a algo que ele ainda não sabe reconhecer como seguro. Terapeutas que trabalham com teoria do apego costumam comparar esse processo a aprender uma segunda língua emocional. No começo, um vínculo estável parece artificial, quase entediante, simplesmente porque seu corpo não reconhece aquela sensação como amor de verdade. Só depois de tempo suficiente de exposição, lembra do efeito Jones? A calma começa, finalmente, a parecer o que sempre deveria ter sido, normal. Reconhecer esse padrão não significa evitar toda intensidade para sempre, nem se conformar com relações mornas por medo de sentir demais. Significa apenas separar duas coisas que o cérebro antigo insiste em misturar: a excitação de conhecer alguém realmente compatível, e a ansiedade de perseguir alguém que nunca esteve totalmente presente. As duas sensações podem parecer parecidas por dentro do peito. Só uma delas, no entanto, tende a durar depois que a novidade passa. Então, da próxima vez que você entrar em uma festa e seus olhos pousarem, em 3 segundos, sobre uma pessoa qualquer, vale fazer uma pergunta antes de qualquer outra coisa. Essa atração é sobre quem essa pessoa realmente é? Ou é sobre uma sensação muito mais antiga do que ela, que